aqui é a Ju, bem-vindos ao canal. Um vídeo há algumas semanas mostrando o meu planejamento semanal no Notion e na Google Agenda. Acabou aparecendo o meu dashboard, que é onde tem todas as páginas que eu uso de vida pessoal, trabalho, enfim. Muita gente ficou curiosa ou quis ver e entender um pouquinho mais como eu uso as outras páginas. Então hoje eu vou fazer um tour completo pelo meu Notion, vou mostrar todas as páginas pra vocês. Eu já uso o Notion há muitos e muitos anos, como eu falei no outro vídeo, eu usava tanto na minha vida pessoal quanto no trabalho pra gerenciar o time. Mas eu comecei a usar de uma forma mais completa esse ano, porque eu comecei a sentir falta de ter um lugar pra centralizar tudo, né? Eu sentia que algumas coisas eu colocava na Google Agenda, algumas coisas eu colocava no Notion, outras no lembrete do celular, outras nas notas do celular, e aí acaba que você vai fazendo isso de pouquinho em pouquinho quando você vê, tá cada coisa em um lugar. Então esse ano eu tentei centralizar tudo mais no Notion, mas eu diria que o meu dashboard ainda não tá 100% organizado. Vocês vão ver que tem algumas páginas aqui que são super simples, mas eu sempre vou defender muito isso, não crie um template complexo demais se você ainda não tem muita familiaridade, porque você vai acabar deixando de usar por ser complexo. Vai começando pelo mais simples e aí na medida em que você for entendendo mais como usar, você vai agregando ali novas funcionalidades dentro da ferramenta, porque tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer. E antes de começar, lembrem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber notificação. Tem vídeo novo toda semana, eu tô muito engajada em criar conteúdo aqui pra vocês e eu tô amando compartilhar tudo, então se inscrevam, comentem, compartilhem, que é super importante pra mim. E nas outras redes sociais eu sou @juliamunhão, então me segue lá também. Bora pro meu Notion. Começando pelo dashboard, que é onde eu centralizo tudo, né? Então, literalmente, onde eu tenho todas as páginas que eu uso, e aqui eu dividi elas em pessoal, business e growth, que são leituras, anotações, cursos, qualquer coisa que eu faça que tenha a ver com o meu desenvolvimento e que seja tanto business quanto pessoal. Eu vou começar aqui de growth, depois business, depois pessoal, porque eu acho que aqui são páginas mais genéricas e aqui são páginas muito específicas, então acho que vocês vão gostar de começar por aqui. A primeira página é uma página de planos e metas pro ano. No início do ano eu fiz ela de uma forma super simples e eu não atualizei ela ao longo do ano. Então ela ainda tá bem simplinha. Eu coloquei o meu vision board, né, que eu fiz no Canva aqui como capa para me lembrar das coisas que eu queria manter, cultivar e conquistar esse ano. Coloquei uma imagem aqui também que eu gosto, alguns lembretes pra mim mesma toda vez que eu entrasse nessa página. E aqui estão as metas que eu coloquei. E como eu defini as minhas metas pra esse ano? Eu fiz de uma forma muito, muito simples e eu já encontrei formas bem diferentes para fazer pro ano que vem. Mas esse ano, 2023, eu só colocava a meta aqui, então ser mais criativa. E aí, para isso, eu ia fazer tais comportamentos ou hábitos, né? Então, ler livros de assuntos variados, 2 vídeos por semana, estudar temas diferentes. E aí eu consigo ir ticando as coisas que eu já fiz e o que eu já alcancei. E sem dúvidas eu me sinto muito mais criativa do que no início do ano. Eu criei esse objetivo quando eu tava começando a criar conteúdo lá em janeiro, então muita coisa mudou. Mas eu fiz os meus planos e metas para esse ano de uma forma bem simples. Ano que vem eu acho que vai ficar muito mais legal, mas ficou funcional. Então, basicamente é só isso que tem nessa página. Voltando aqui pro meu dashboard, a gente tem a minha página, que é uma lista de leitura. Eu gosto de usar ela porque eu mantenho os livros que eu já li e também uma lista de livros que eu vi em algum lugar ou que alguém me indicou. E isso é muito bom, porque sabe aquele momento em que você termina de ler um livro e você fica, tá, e agora? Pra qual livro que eu vou? Então é legal poder vir aqui, consultar e ver o que tem mais match com o momento ou que eu tô precisando ler mais. E aí, normalmente, além de colocar o livro, eu coloco também, por exemplo, uma anotação aqui de aonde que eu peguei essa indicação e mais ou menos sobre o que era o livro, para eu saber, tipo, se realmente tem fit com o momento atual, né? Então, esse aqui foi uma indicação do Ali Abdaal, que é um youtuber que eu acompanho, que fala a diferença entre empresas boas e empresas excelentes. Então, se em algum momento eu quiser ler um livro de business, eu posso ler esse livro e eu vou saber mais ou menos onde que eu peguei essa referência. Então, tem livros pro futuro. Tem os livros que eu já li também, eu deixo sempre o nome do livro, o autor, aqui no tipo tem alguns tipos, né, de conteúdos. Normalmente eu deixo só livros, sendo sincera, eu não coloco artigos, série, nem nada, mas também dá pra colocar isso, é ótimo. O gênero, aí o status, né, se eu já terminei, se eu tô lendo nesse momento ou se eu ainda nem comecei, quando eu terminei, e a minha classificação, então quantas estrelas ali de 1 a 5 que eu dei pra aquele livro. Uma coisa que eu comecei a fazer recente e que tem me ajudado a fixar as ideias das coisas que eu acabei de ler é de escrever o livro em 3 frases, então aqui eu coloquei um pouco mais de 3 frases, mas
de forma sucinta, né, sobre o que aquele livro fala e anotar algumas das minhas passagens favoritas, as partes que eu mais gostei. Então eu comecei a fazer isso recente, mas tem sido um processo bem legal. Então, página de leitura, check. Aqui também tem uma página de anotações. São anotações sobre várias coisas. Por exemplo, vi um curso, ou vi um conteúdo na internet, ou vi uma palestra. Várias coisas que eu vou consumindo por aí e que eu quero anotar para eu poder lembrar, né, daquele assunto. Eu crio uma nova página aqui nessa base de dados. Eu falo quem que fez aquele conteúdo ou aquela palestra ou deu aquele curso para eu poder lembrar e sobre o que é, né? Então eu coloco essas tags aqui para saber o que é, porque se em algum momento eu quiser voltar, tipo, deixa eu ver todos os conteúdos que eu já consumi sobre marketing e vendas. Então é só eu filtrar aqui pelas tags e eu consigo achar isso mais fácil para revisar esses assuntos. Então é bem, bem legal. E aí esses aqui nada mais são do que páginas que não têm um template específicos, eu só vou anotando, por exemplo, o livro e o podcast de onde eu peguei esses insights e fiz essas anotações, e aí as principais coisas que eu queria anotar sobre aquilo. Eu só vou colocando as minhas anotações para eu sempre me lembrar. E aqui tem uma página de pensamentos e reflexões que às vezes eu escrevo, né, essas reflexões, começo a destrinchar mais um pensamento e aí eu deixo tudo salvo aqui para eu poder acessar eventualmente se eu precisar, ou se eu quiser fazer um vídeo sobre isso, ou se eu só quiser relembrar, por exemplo, uma super reflexão que eu tive com o meu terapeuta na sessão de 5 de outubro. Então acho que é legal ir anotando todas essas coisas, porque às vezes algumas coisas passam muito rápido na sua mente e você tenta relembrar depois e você não consegue mais voltar naquilo, né? Naquele mesmo nível de raciocínio que você teve num determinado momento. Então eu acho muito bom poder anotar, e esse foi um hábito que eu desenvolvi mais recentemente e que tem me ajudado muito. Entrando aqui na parte de business, tem o meu planner semanal, que eu não vou entrar em detalhes porque tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo, mas aqui eu coloco um brain dump, que é onde eu jogo tudo que eu tenho que fazer, e depois eu vou separando isso por data para conseguir organizar a semana, e aí fica tudo da semana aqui embaixo. Então, não vou entrar em detalhes por aqui, porque tem um vídeo só sobre isso, tá bom? Entrando mais aqui na parte de trabalho, eu tenho uma página onde eu organizo toda a minha criação de conteúdo. Essa parte daqui também é bem completa, bem complexa, inclusive, mas eu vou tentar passar mais ou menos por alto para mostrar para vocês. Eu tenho uma base de dados com todos os meus conteúdos e aqui uma série de visões para poder enxergar o que eu quiser sobre esses conteúdos. Então, já explico. Aqui é um schedule de todos os conteúdos que eu quero gravar e postar, com o título do conteúdo, a data que eu quero filmar, para qual canal que é aquilo, né? Então eu produzo conteúdo pro Instagram, pro TikTok, pro YouTube, e aí eu tenho que me organizar para conseguir gerenciar tudo isso, se é um conteúdo de uma parceria ou se é um conteúdo orgânico, qual que é o status daquele conteúdo e a data que eu quero publicar e de qual categoria é. Aqui do lado tem várias visões diferentes, mas dessa mesma base de dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse cronograma de conteúdo, mas em que data que eu vou filmar cada uma dessas coisas? Então, hoje eu tô filmando aqui o tour pelo Notion, eu também vou gravar um Reels ou um TikTok, e à noite eu vou gravar uma publicidade para uma marca parceira. Se eu quiser ver pela data que eu vou postar e não gravar, aí eu tenho esse calendário aqui de postagens. Se eu quiser ver só do YouTube, aí eu tenho esse calendário aqui que são só os conteúdos do YouTube que eu vou postar nas próximas semanas. Então isso aqui é uma base de dados e eu vou criando visões em cima dela para eu conseguir gerenciar todos os conteúdos que eu quero fazer e postar. E dentro de cada uma dessas páginas eu tenho também os detalhes do que eu vou fazer para aquele conteúdo. Eu tenho usado isso há alguns meses e tá funcionando bem legal. Também relacionado a trabalho, eu tenho uma página de parcerias, que é onde eu mantenho o controle de todas as parcerias que estão em andamento, né? Eu acompanho as parcerias sempre por status para saber o que teve um contato inicial, mas ainda não avançou, o que eu já enviei uma proposta, mas não tive o retorno, o que está em andamento nesse momento, então, e também o que já foi concluído e está só aguardando pagamento, ou já foi concluído e já terminou mesmo. Então também tem a especificação de qual tipo de escopo que a gente fechou, quais são as datas e por aí vai. Aqui eu tenho uma página de projetos, e aí eu também uso uma base de dados e eu vou colocando ideias de projetos, mas também tem projetos que eu já comecei, já concluí ou que eu tô planejando ou executando agora. E aí dentro da página de projetos,
eu sempre tento deixar bem personalizada, bem legal, porque eu acho isso muito inspirador, né? Tá trabalhando em alguma coisa e aí você entrar e ver tudo organizado, saber exatamente o que você tem que fazer com a estética que você gosta. Eu acho que isso me inspira bastante, funciona muito pra mim. Então, eu divido sempre os projetos em tasks, gosto de colocar uma playlist também, que é o que eu tô escutando enquanto eu tô executando aquele projeto e aquelas tarefas. E aqui embaixo eu tenho 2 páginas que eu acho que são muito pessoais, mas para eu ter um controle tanto financeiro quanto mais burocrático, para eu saber exatamente o que eu tô ganhando e para eu também ter um controle de como que eu faço para emitir uma nota fiscal, quais notas eu já emiti, fica tudo aqui dentro, mas são páginas muito, muito pessoais que tem informações que não dá para postar. Entrando na parte pessoal, aqui a gente tem o rastreador de hábitos e dentro do rastreador de hábitos eu mantenho também o vision board que eu criei, o mesmo lá da página de planos e metas pro ano. Eu acho que isso é muito legal e faz muito sentido, porque não adianta eu manter as minhas metas e os meus planos numa página isolada que eu não acesso tão diariamente. Eu tenho que manter aqui bem acessível para eu me lembrar todos os dias de por que, por exemplo, que eu tô querendo cultivar um hábito. Ele tem que ter a ver com os meus objetivos maiores, né? Então, faz muito sentido pra mim. Então, aqui eu mantenho um controle de hábitos, eu coloco os hábitos, né, que eu quero cultivar, eu tenho todos os dias, e aí eu vou dando check naqueles hábitos. E aí eu uso mais esse controle de hábitos quando eu tô querendo criar hábitos novos. Então, por exemplo, dormir 7 horas, escrever no meu caderno da gratidão, treino e yoga eram coisas que eu tava querendo me manter mais consistente lá em abril, mas se eu pensar hoje em dia já são coisas que fazem parte da minha rotina e que não necessariamente eu vou querer ficar todos os dias controlando esse hábito. Eu uso mais esse rastreador aqui para hábitos que eu quero criar. Então aqui também vai uma dica relevante, porque se for para coisas que a gente já tem o costume de fazer, acaba que a gente vai deixando no esquecimento. E aí eu separo por mês e ficam todos aqui. Aqui eu tenho uma página de finanças, mas para ser muito honesta, as minhas finanças pessoais eu ainda organizo numa planilha do Google Sheets. Então eu só tenho o link para essa planilha aqui dentro e eu não vou abrir ela aqui. Mas pro ano que vem eu super quero criar um controle no Notion, até para eu conseguir compartilhar com o meu noivo e a gente ter esse controle mais integrado, porque hoje a gente faz ele separado e isso atrapalha um pouco as coisas. Uma coisa que eu comecei a fazer recente, que eu tô gostando muito, é trazer a minha wishlist aqui pra dentro do Notion. Eu deixava nas notas do meu celular. E aí eu também criei uma base de dados e eu tô colocando o item que eu quero comprar, quanto ele custa, a categoria e o link. Isso é muito legal porque você começa a ver, por exemplo, quanto que custa tudo o que você quer e você também consegue pensar um pouco mais estrategicamente nas suas compras antes de só comprar por impulso. Eu não sou uma pessoa que compra por impulso, então não sofro muito com isso, mas eu tenho certeza que para quem sofre com isso vai ajudar muito esse mecanismo aqui. Por exemplo, eu quero comprar um tripé novo, mas eu também quero comprar um tênis novo. O tênis eu quero muito, mas eu não tô precisando. E ele é muito mais caro do que o tripé que eu tô precisando e que é uma coisa de trabalho. Então, assim, o tripé eu poderia comprar pra ontem, enquanto o tênis eu posso pensar um pouco mais, sabe? Você começa a avaliar um pouco mais os seus desejos e tá funcionando muito bem. Vocês podem ver que tem muita coisa não preenchida, porque eu comecei a usar faz 1, 2 semanas, mas eu tô gostando, assim, tá sendo um exercício bem legal. Aqui eu tenho também uma página de viagens. Aqui eu mantenho só qual é a viagem e a data. Quando eu abro a página, eu mantenho um template aqui de coisas que comumente você precisa fazer para organizar uma viagem. Então, as informações dos voos, coisas que eu queria comprar antes de ir, como que eu iria arrumar minha mala, então para eu lembrar das roupas que eu queria pegar, eletrônicos. Aqui eu mantenho também os passeios que eu recebi indicação ou que eu vi em algum lugar, no YouTube, no Instagram, quando eu tava pesquisando quanto que era cada passeio. Restaurantes que as pessoas indicaram, os hotéis que eu fechei. Então eu mantenho todas as informações aqui e para uma próxima viagem eu só copio o template e adapto para esse novo contexto. Então também ajuda bastante aí para se organizar para esses eventos. E por último, eu também comecei a fazer uma página de receitas. O objetivo é conseguir deixar isso aqui esteticamente como um livro de receitas. Você me acompanha nas outras redes sabe que eu adoro cozinhar, adoro fazer umas receitinhas e eu sempre faço as coisas muito no olho. E agora eu tô sentindo necessidade de realmente conseguir ir anotando isso, porque você também vai criando uma tradição e, obviamente, fica muito mais fácil quando você quiser repetir ou passar aquela receita pra alguém. Então aqui eu mantenho uma tabela com qual é a receita e qual tipo de receita que é, né? Então aqui eu tenho saladas e molhos para saladas. E também tem uma visão aqui que é muito legal, que é em formato de galeria, para você conseguir ver. Eu quero colocar fotos que eu mesma tiro aqui e ir criando o meu próprio caderno de receitas.
Bom, é isso. Essas são as páginas que eu tenho e as que eu uso. Algumas aí em fase de adaptação, outras já bem robustas e bem funcionais, né? Principalmente as de trabalho, são minha prioridade deixar elas o mais funcional possível. Tenho tentado manter tudo aqui e isso tá me ajudando demais a me sentir mais organizada, a achar as coisas com mais facilidade. Quero muito saber as páginas que mais interessam vocês para eu poder me aprofundar, até porque eu tô planejando coisas muito legais para os próximos meses relacionadas à organização, produtividade, ferramentas que a gente pode usar para isso. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, interesse, coisas que vocês gostariam de ver mais a fundo. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrem de se inscrever no canal, ativar as notificações. Me segue lá nas outras redes também, @juliamunhão, e até o próximo vídeo. Beijo!